As nossas palavras não são apenas simples sons causados pelo ar que passa pela nossa laringe. As nossas palavras possuem poder real. Deus criou o mundo pelo poder das suas palavras. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E da mesma forma, Deus nos criou conforme a sua imagem. E essa imagem de Deus é refletida em parte por causa do poder que temos com as nossas palavras. As palavras fazem mais do que transmitir informações. O poder das palavras pode realmente enaltecer ou destruir o espírito de alguém. Podem expressar amor pelo próximo ou até incitar o ódio e a violência. As palavras não apenas reabrem feridas, mas elas também infringem diretamente. De todas as criaturas neste planeta, apenas o homem foi dada a capacidade de se comunicar por meio da palavra falada. O poder de usar as palavras é um presente único e poderoso dado por Deus. Jesus nos ensinou sobre o cuidado ao falar. Em Mateus 5, versículo 37, no 15, no 10 ao 20. E o apóstolo Tiago, em sua epístola, em Tiago 3, versículo 9, afirma que é com a nossa língua que bendizemos ao nosso Deus e Pai. No livro de Provérbios, Provérbios 10, 20 e 21, no capítulo 21 e 23 também, ensina-nos que o falar sabiamente é como tesouro e transmitem a paz. Além desses ensinamentos citados, existem muitos outros versículos sobre a capacidade das nossas palavras. Porém, um versículo que mostra qual a real vontade de Deus sobre aquilo que falamos é o Salmo 150, versículo 6. Diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, nos esclarece que o objetivo maior de Deus ao nos presentear com o dom da fala, foi justamente para que pudéssemos adorar a Ele, louvando e bendizendo o seu santo nome. É por isso que os filhos de Deus possuem um vocabulário diferenciado. Existem algumas palavras que ao longo do tempo se tornam únicas e exclusivas para o louvor e a adoração de Deus. É muito comum nas Escrituras Sagradas o fato de que Deus utiliza uma palavra comum do vocabulário e santifica e impõe nela um novo significado, um significado muito mais sagrado e com desdobramentos mais profundos. A palavra Hosana é uma dessas palavras. Hosana é uma palavra muito especial, pois ela transmite tanto uma expressão de júbilo como uma expressão de desespero. Quando analisamos de uma maneira mais profunda a história, a etimologia, a transformação e a importância dessa palavra na linguagem, podemos compreender por que as pessoas continuam a usar esse termo até os dias de hoje. Hosana tem origem no idioma que foi escrito a Bíblia, o hebraico antigo. Ela é formada por duas partículas distintas. A partícula roxia acrescentada da partícula na. A partícula na é uma palavra que expressa uma súplica, um rogo, uma petição, e isso em caráter de urgência. Podemos traduzi-la como sendo eu rogo agora, ou simplesmente por favor agora. Grandes homens da Bíblia usaram em sua fala essa partícula na, ao expressarem a urgência em suas súplicas, pedindo que fossem atendidos naquele momento. Por exemplo, Abraão usou a partícula na quando pedia um favor à sua esposa Sara, está lá em Gênesis 12, versículo 13. Moisés usou a partícula na quando pedia urgência e atenção do povo para o que ele iria falar em seguida, está em Números 20 e 10. Dessa mesma fórmula,
A partícula roxia traz em sua raiz o sentido de salvar, ajudar, defender. Alguns dos grandes profetas da Bíblia têm, na formação dos seus nomes, essa partícula roxia. Por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Oséias, Josué e o nome mais conhecido e o nome mais importante de todos, Jesus, Yahushua. Em seu uso original nas Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, a expressão Hoshiana significava literalmente, por favor, nos salve. Era um apelo por uma ajuda que traria segurança contra uma destruição. Essa expressão tem um significado histórico tão abrangente dentro das Escrituras Sagradas que o conceito de oração que ela transmite permaneceu impregnado nela até os dias de hoje. Essa expressão curta, porém poderosa, forma um grito urgente de socorro. Quando houve a tradução do idioma hebraico para a língua grega nos tempos do Novo Testamento, essa composição Hoshiana passou a ser escrita como uma palavra só, Hosana. A versão hebraica da palavra aparece nos Salmos 118, versículo 25. Salva-nos, Hoshiana, Senhor, nós imploramos. Faze-nos esperar, Senhor, nós suplicamos. Essa expressão é um grito de socorro que é seguida sempre pela exclamação: bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Salmo 118, versículo 26. Os salmos semelhantes ao Salmo 118 eram interpretados como fazendo referência à vinda do Messias. Eram conhecidos, esses salmos, como salmos messiânicos. O vocabulário hebraico, em seus verbos, tem as acepções e o sentido de ajudar, salvar, receber, vencer e livrar. Entretanto, de um pedido de socorro, que significava Hoshiana, a expressão passou a ter uma conotação de comemoração, aquela comemoração que se faz em vista de o socorro recebido. Esse processo aconteceu porque o Salmo 118 é parte do Hallel, que são um conjunto composto pelos salmos, desde o Salmo 113 até o 118. Esses salmos eram cantados pelos judeus na época das três principais festas religiosas, a Páscoa, o Pentecoste, o Tabernáculos. Dessa forma, essa palavra Hoshiana começou a ser usada para as celebrações alegres pela vitória e expressão de louvor a Deus. Tornou-se uma exclamação de louvor que exalta a Deus acima de tudo, expressando o seu senhorio. No Novo Testamento, a palavra Hosana passou a ser uma expressão de louvor a Jesus Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João mostram a expressão sendo usada quando Jesus está entrando em Jerusalém. A narrativa de Mateus mostra as crianças usando a expressão para Jesus quando ele chega no templo. Lucas relata o momento, mas não usa a expressão Hosana. Ele cita apenas o versículo 26 do Salmo 118. Em todos os casos, a expressão é um grito alegre de louvor ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o verdadeiro Messias que veio para salvar o seu povo. Vamos ler os versículos nos evangelhos que citam a palavra Hosana. Mateus 21:9. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Marcos 11:9. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Marcos 11:10. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. João 12:13.
Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Esses são os versículos citados no Evangelho que falam explicitamente a palavra Hosana. Todos louvando ao Messias, louvando ao Senhor Jesus como o verdadeiro Messias. O Messias, o Salvador da humanidade, já era esperado desde a criação do mundo. Foi uma promessa de Deus, ainda lá no Jardim do Éden, lá no paraíso. Está em Gênesis 3, versículo 14 e 15. Deus, por sua misericórdia, não retirou do homem o dom da fala. O mesmo poder que ele havia dado a Adão para que ele desse nome a tudo da natureza, esse dom permaneceu com o homem. Após a queda ocorrida pelo pecado, Adão deu à sua esposa o nome de Eva, que significa vida ou viva. Perceba que mesmo após eles terem acabado de trazer o pecado e morte para a criação de Deus, ainda assim Adão deu à sua esposa o nome de vida. Isso ocorreu porque eles confiaram nas promessas de Deus. Confiaram que Deus traria a vida de volta da morte, de que Deus cumpriria a sua promessa de enviar um campeão que esmagaria a cabeça da serpente. Daquele momento em diante, Deus moldou a história da humanidade e do mundo para que se encaixasse em seus propósitos. Tudo o que aconteceu em seguida era Deus trabalhando para manter a sua promessa com a humanidade, mesmo que à primeira vista não parecesse ser uma coisa boa. Ele salvou a humanidade no dilúvio, preservando a família de Noé. Ele chamou Abraão para ser o pai de uma nação da qual o Salvador prometido viria. Ele estava com o seu povo durante a escravidão no Egito e resgatou eles. Ele foi paciente quando eles exigiram um rei, ao invés de seguir a teocracia que havia sido criada para eles. Deus não os abandonou nem no exílio da Babilônia, embora eles estivessem lá por causa da sua infidelidade a Deus. Ao longo desse caminho, dessa longa história, Deus deu vislumbres do que estava por vir. Por meio da revelação dada ao seu povo, geralmente por meio de profetas, Deus deu detalhes da vinda, da vida e da obra do Messias. O Messias seria da família de Abraão, mais especificamente da família de Judá, e ainda mais especificamente da família do rei Davi. O Messias teria um reino que nunca acabaria. Porém, ele seria um servo que sofreria pelo pecado de todas as pessoas. Ele nasceria em Belém. Ele, até mesmo, como o profeta Zacarias prometeu, montaria um jumentinho, mas permaneceria um rei. Quando Jesus enviou os seus discípulos para a cidade para pegar aquele jumentinho, que ainda não havia sido montado, nós podemos ver sombras da humildade de Jesus ali. Mas ainda, o mais importante do que isso, Jesus estava especificamente cumprindo todas as promessas e profecias feitas sobre ele. O Messias seria um rei trazendo a salvação, mas um rei que montaria um jumentinho. E era isso, exatamente isso que Jesus estava fazendo. E é isso que Jesus faz. Ele não deixa dúvidas de quem ele é. E ele é de fato o Messias, o Cristo, Salvador da humanidade, aquele que foi prometido desde o início. Ele veio para ser campeão contra Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Assim como Deus prometeu pela primeira vez no Jardim do Éden, ele, Jesus, é aquele cuja vida e obra de Deus revelam o trabalho que Deus teve todo o tempo para realizar a salvação da humanidade. Não havia nada que pudéssemos fazer para nos salvar. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para salvar qualquer pessoa. Não importa quão querida essa pessoa fosse ou seja para nós,
Nós estávamos perdidos em uma condenação certa e eterna, sem nenhuma esperança de ajuda ou resgate. O que nos leva novamente à palavra hosana, pois hosana é aquele grito de socorro, o grito que ouvimos da multidão na entrada triunfal de Jerusalém. Hosana! Eles estão gritando o Salmo 118, e que era claramente uma profecia messiânica. A multidão está reconhecendo Jesus como o Messias, como o Cristo, e está gritando por socorro, ao mesmo tempo que com alegria estão louvando a Deus. Ao olharmos para isso hoje, ao juntarmos nossas vozes em gritos de hosana, também estamos dizendo que não há como consertar as nossas vidas e a nossa situação eterna. Estamos dizendo que não há esperança de sermos resgatados do poço da morte eterna, a menos que Jesus nos tire de lá. Hosana é tanto um apelo por ajuda quanto uma aclamação de louvor. Hosana, salva-nos, Jesus, por favor. No nome de Jesus, que no idioma hebraico se escreve Yehoshua, já está muito claro a palavra Hoshiana. O anjo foi claro com José quando ele lhe deu o nome da criança. Lá em Mateus 1:21 diz, ele salvará seu povo dos seus pecados. O profeta Zacarias foi muito claro quando escreveu, vejam, o seu rei está vindo a vocês, ele é justo e traz a salvação. Está em Zacarias 9, versículo 9. Jesus viveu uma vida impecável de perfeita obediência a Deus, assim como foi prometido desde o início. Ele estava indo para o seu terrível sofrimento e morte, assim como foi prometido. Mas toda aquela dor, aquele tormento, a crucificação, a punição por pecados que ele nunca cometeu, o inferno que ele não merecia, a cruz que não era para ele, tudo isso resultaria na nossa salvação. Tudo isso significa que fomos resgatados do inferno e fomos trazidos para a vida eterna. Por isso, quando gritamos hosana, por favor, salve-nos, ele sempre atenderá, pois ele sempre escutou e sempre atendeu. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Gritar hosana é muito importante. É nesse grito que recebemos a obra de Deus em Jesus Cristo. É o grito de hosana que nos leva e nos permite conhecer a plenitude da nova vida que é encontrado na presença de Deus. O pecado não tem mais poder, a morte não tem mais vitória, porque fomos salvos por Jesus Cristo. Agora conhecemos uma vida incrível, uma vida de propósito, uma vida abundante, uma vida para sempre na presença do nosso Deus. Considerando que as palavras têm o poder de destruir e o poder de construir, como diz Provérbios no capítulo 12, verso 6, e o mesmo escritor de Provérbios nos diz, a língua tem o poder da vida e morte, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Provérbios 18 e 21. A pergunta que surge é, estamos usando palavras para edificar as pessoas ou destruí-las? Nossas palavras estão cheias de ódio ou de amor? De amargura ou de bênçãos? De reclamações ou elogios? De luxúria ou moralidade? De vitórias ou derrotas? Pois bem, assim como usamos ferramentas para trabalhar, nossas palavras podem ser usadas para nos ajudar a atingir os nossos objetivos ou para nos conduzir rapidamente para uma depressão profunda. Além disso, nossas palavras não só têm o poder de trazer morte ou vida neste mundo, mas também no próximo mundo. Jesus disse, mas eu lhes digo que os homens terão que dar conta no dia do julgamento de cada palavra fútil que tiverem falado, pois por suas palavras
você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Está em Mateus 12, no 36 e 37. As palavras são tão importantes que vamos prestar contas do que dizemos quando estamos pessoalmente diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Nesse versículo, a palavra grega sapros, traduzida como torpe, significa uma coisa podre, uma coisa suja. Originalmente, essa palavra sapros, ela se referia a frutas e vegetais podres. Nesse versículo, a Bíblia está nos dizendo que para ser como Cristo significa que não devemos usar uma linguagem suja, uma linguagem chula. Por algumas razões, muitas pessoas acham, hoje em dia, que é libertador usar o humor vulgar, fazer piadas sujas e ter uma linguagem chula. Mas esse tipo de conversa não tem lugar na vida de um cristão. É por isso que os filhos de Deus possuem um vocabulário diferenciado e falam conforme as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam, mas somente aquela palavra que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E ainda lembra que a vossa conversa seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Essas passagens estão em Colossenses 4, no versículo 6, e também em Colossenses, no capítulo 3 e 16. Nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, devemos imitar o exemplo de Jesus. Jesus, em suas palavras, sempre estava cheio de graça. As multidões ficavam maravilhadas com aquele modo dele falar. Esse relato está em Lucas capítulo 4, 22. Jesus nos lembra que as palavras que falamos são, na verdade, aquilo que transborda de dentro de nossos corações. Mateus 12, 34 e 35. Quando alguém se torna cristão, existe uma expectativa muito grande de que uma mudança no seu jeito de falar vai acontecer e deve acontecer. Porque viver para Cristo faz a diferença na escolha das palavras. A boca de um pecador está cheia de maldição e amargura. Está em Romanos 3 e 14. Mas, quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, confessamos com alegria que Jesus é o Senhor, Romanos 10, do 9 a 10, como pecadores condenados, nossas bocas são silenciadas diante do trono de Deus, Romanos 3, 19. Mas, como crentes, nossas bocas estão abertas para louvar e glorificar a Deus. Romanos 15, versículo 6. As Escrituras Sagradas continuam ensinando: santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito. Está em 1 Pedro 3 e 15. Que as nossas palavras sejam usadas por Deus para manifestar o poder da nossa fé. Estejam sempre preparados para dar razão para a qual amamos o Senhor. A qualquer momento, a qualquer pessoa, nossas palavras devem demonstrar o poder da graça de Deus, pois somos habitação do Espírito Santo e Ele está em nossas vidas. Que Deus, em Cristo, nos capacite a usar nossas palavras como instrumento do seu amor e sua graça salvadora. Hosana. Hosana é uma palavra linda. Ela nos lembra que Jesus Cristo é o Messias, que veio e que prometeu voltar. Assim nós clamamos Hosana e aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Unimos as nossas vozes a todos aqueles irmãos que sempre clamaram ao longo dos séculos e também a todos aqueles que ainda clamam
e juntos, unânimes, clamamos: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. João capítulo 12, versículo 13.